99 Tweet Pop Capítulo 393 Autor, Senhor Imortal. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Grande Marechal de Campo, o Senhor dos Exércitos. Sylvester não parecia chocado, nem parecia feliz. Ele apenas ficou pensando sobre por que tal honra foi concedida a ele. Como ele já sabia, o reino Gracia só tinha uma figura de proa como rei. O verdadeiro governante era a igreja, que decidia o que o rei deveria fazer e quais políticas precisavam ser aceitas. O Papa estava controlando diretamente o rei. Porque o Papa deseja me dar tal posição. Grande Marechal de Campo é o segundo posto mais alto nas Forças Armadas do reino, perdendo apenas para o próprio rei. Sabendo que a autoridade do rei é inexistente aqui, agora sou indiretamente o governante do exército de Gracia. Mas por quê? Sylvester se perguntou em silêncio. Gostava do Papa, mas não confiava totalmente no homem. Este último era um dos seres mais fortes do mundo inteiro. Certamente haveria grandes segredos por trás das costas e provavelmente muitas tramas secretas acontecendo de acordo com o comando. Eu faço parte de uma de suas tramas? Ou esta é a sua tentativa genuína de me tornar poderoso? Sylvester se perguntou sobre sua situação. Ainda assim, ele teve que agir como se estivesse feliz com a honra. Então ele caminhou pelo caminho entre os cavaleiros. Quando ele deu um passo à frente, os cavaleiros levantaram suas espadas em um ângulo para saudá-lo e criaram um teto de espadas sobre sua cabeça. Todos esses soldados são meus subordinados agora. Posso ordená-los? Sylvester percebeu a extensão do poder por trás do posto militar. Mas ele ainda não sabia se tinha a liberdade de derivar o poder por trás do posto. Ou se fosse apenas uma classificação cosmética. Sylvester finalmente alcançou as escadas que levavam ao trono do rei. Ele parou ali e esperou que o rei Gracia descesse alguns degraus e entregasse a ele qualquer ornamento que o tornasse um grande marechal de campo. O rei Harold logo estendeu a mão e pegou algo de uma bandeja que o prima trouxe. Parecia ser um cajado curta com um cristal verde brilhante no topo e um acabamento em forma de lâmina afiada no final. Parecia antigo pelo olhar. O rei Gracia então estendeu a Sylvester. Lord Bard, é uma honra apresentá-lo a você. Você salvou este reino não uma, mas inúmeras vezes. Gracia sempre se lembrará de seu trabalho duro. Sylvester pegou o cajado curto e baixou a mão antes de cumprimentá-lo. Obrigado, Majestade. Que a santa luz ilumine o povo e as terras de Gracia. O silêncio no grande salão terminou depois disso, como o primo anunciou. A festa agora começa. Por favor, aproveite a comida e, claro, nosso bom vinho. Imediatamente, alguns instrumentos musicais começaram a ressoar no salão. Sylvester olhou com interesse e percebeu que era uma equipe de 3 bardos que estiveram em seu acampamento não muito tempo atrás. Eles seguravam 2 violões e um acordeão. Todos cantavam ao mesmo tempo, e a música era sobre Sylvester. Oh, esse menino nasceu em uma noite de tempestade, olhos e cabelos dourados, brilhando tanto forte e talentoso. Com um coração de ouro ele canta hinos sobre o sol, tão ousado. Sylvester se aproximou deles e colocou 3 moedas de ouro no pote de doações que eles colocaram à sua frente. Ele não os perturbou mais e deu a volta para falar com alguns nobres senhores sobre os negócios que havia aberto. Lord Raftel, como vão os negócios? Infelizmente, não pude ver o relatório de vendas deste mês. Sylvester perguntou ao conde enquanto comia uma maçã. O conde Raftel brilhava como uma estrela enquanto detalhava seu trabalho com muito prazer. Não havia indício de mentira no cheiro. Em vez disso, havia adoração e orgulho. Lord Bard, o negócio foi bem sucedido além da minha expectativa. As vendas mensais são mais do que nunca, pois desta vez, os comerciantes de Mazan estão genuinamente interessados em nosso produto. Eles querem o equipamento médico lá e estão dispostos a pagar um preço alto. No entanto, atendendo ao seu conselho, investi em aumentando a capacidade de produção e o trabalho de pesquisa. Como resultado, estamos trabalhando em versões melhores e mais facilmente produtivas de seringas e frascos de vidro com tubos para tratamento intravenoso. Portanto,
Espero que as vendas aumentem dos atuais 500 mil gold graças para triplicar. Sylvester ficou satisfeito com os desenvolvimentos. Isso é bom. Nunca pare de inovar e tentar melhorar o que fiz. Afinal, sou apenas um bardo. Não consigo ser perfeito a cada criação. Você é perfeito, Lord Bard. Uma terceira voz veio de repente. Ao olhar, descobriu-se que era o Barão Strongarm, o homem que uma vez foi sequestrado pelos bárbaros. Ele foi a pessoa a quem Sylvester deu o negócio de papelaria. O Barão Strongarm foi encarregado de fabricar canetas esferográficas, grampeadores, lápis, apontadores e borrachas. O barão teve toda a sua vida mudada por causa de Sylvester agora, e ele também viu o sucesso e a facilidade do colapso econômico do norte da Gracia. A alegria era evidente em sua voz, mesmo sendo um homem que fala menos. Lord Bard, começou devagar, mas a venda está aumentando. Este mês, registrei um lucro de 50 mil graças de ouro pela primeira vez. À medida que a notícia se espalha, espero que aumente, por isso estou me concentrando em aumentar a produção. Além disso, decidi contratar alguns ex-bárbaros, pois atualmente sofrem com o desemprego. Sylvester suspirou ao pensar nos bárbaros. Como esperado, o chefe Koruk e a duquesa de Seling não vieram. Vou escrever uma carta para eles mais tarde. Dei permissão à duquesa para produzir em massa minhas máquinas de costura projetadas. Se ela trabalhar com ex-bárbaros com pelo superior e habilidades de fabricação de tecidos, o Ducado de Selim pode facilmente se tornar um centro de roupas. Nesse momento, Sylvester teve outra ideia e se virou para olhar o Conde Raftel. Meu senhor, por que você não constrói uma grande enfermaria perto do rio? Pode ser uma enfermaria privada chamada hospital. Você pode contratar curandeiros de todo o sol e cobrar dinheiro das pessoas pelo tratamento. Deixe os doentes virem para você diretamente. O Conde Raftel pensou e perguntou. Os camponeses terão tanto dinheiro? A vida é inestimável, meu senhor. Contanto que você mantém os preços sérios, as pessoas não apenas virão em grandes números, mas também o amarão por construir o hospital. Na verdade, você pode criar uma economia interna com tal empreendimento. O Ducado de Selim pode fornecer todas as roupas necessárias para o hospital. Lord Strongarm pode fornecer todas as necessidades de papelaria e você tem todo o equipamento. Certamente é algo para se pensar. Sylvester propôs a ideia. Ele só podia sugerir coisas, e cabia a outro pensar a respeito e decidir se desejava prosseguir. Tocar. Meus senhores. Alguém tocou no ombro de Sylvester. Ele olhou e descobriu que era uma jovem alta, curvilínea e deslumbrante. Sua pele era de um leve bronzeado dourado, suave e impecável. Suas feições eram nítidas e marcantes, com maçãs do rosto salientes e um queixo definido que moldurava lábios carnudos da cor de morangos. Seus longos cabelos castanhos caíam em cascata em ondas, emoldurando seu rosto como um véu da meia-noite. Ela estava vestida com uma túnica ornamentada e esvoaçante de seda vermelha ricamente bordada, adornada com intrincados padrões dourados que pareciam brilhar na luz, assim como suas joias incomuns. Sylvester não era um homem tão facilmente comovido, mas vê-la era como apreciar uma arte exótica. Os outros dois senhores pareciam conhecê-la quando inclinaram suas cabeças e a cumprimentaram. Conde Raftel primeiro, já que ele era o mais velho. Lady Bethany, é um prazer vê-la aqui. Lord Bard, esta é Bethany Normandy, a mais velha dos filhos do Duque Normandy. Ao contrário do resto do reino, o Duque Normandy não acredita em direitos usuais de herança. Definido para herdar o ducado em breve. Ela parece bem jovem, talvez com quase 20 anos. Ela certamente é uma beleza atraente, mas ela tem cérebro. Eu não cheiro nada negativo ou lascivo como de costume. Sylvester avaliou. Ah, Lord Raftel, nada foi decidido ainda. Além disso, eu vim aqui hoje apenas para ver o famoso e abençoado bardo do senhor. Então, Sr. Bard, posso dançar com você? Lady Bethany estendeu a mão. Sylvester não perdeu tempo e a levou, querendo deixar uma boa impressão em uma futura duquesa.
Eles se mudaram para uma área de dança designada onde os bardos tocavam música lenta e os casais dançavam abraçados. Sylvester também colocou a mão na cintura dela enquanto ela colocava as duas mãos em seus ombros e olhava em seus olhos dourados. Ela falou primeiro, não parecendo nem um pouco tímida. Você sabe dançar? Tive que aprender na escola. Então, o bardo atende às suas expectativas, minha senhora. Ela deu de ombros e tentou controlar o ritmo da dança. Mas Sylvester não permitiu e manteve o controle do movimento. Um sorriso se formou em seu rosto enquanto ela falava. Só acredito no que testemunhei, Vossa Graça. Mas, infelizmente, ainda não vi o suficiente. Ouvi os rumores e, se forem verdadeiros, o que provavelmente é o caso, então você é um homem que eu teria alegremente levantado minha espada para vencer. Sylvester ficou surpreso porque seu comportamento era o oposto de quão graciosa ela parecia. Seus olhos azuis tinham uma ferocidade estranha, e suas mãos que seguravam seu ombro eram muito mais fortes do que qualquer mulher comum, especialmente uma nobre dama nobre. Você vai me pedir para fazer bebês com você agora? Porque isso é o que a esposa de um conde em Riveria fez uma vez, bem na frente da multidão na corte do duque. Sylvester perguntou-lhe em tom de brincadeira. Brincando, Lady Bethany se aproximou de Sylvester até que apenas uma polegada do espaço permaneceu entre seus peitos. Para seduzi-lo e ter seus filhos. Isso é certamente um empreendimento muito desafiador, Sua Graça. Uma que eu adoraria participar, mas, infelizmente, não tenho desejo de ser inimigo de Church. Afinal, você não é virtuoso por escolha, mas por dever. Sylvester realmente gostou da conversa com a mulher, pois ela não cheirava a nenhum tipo de luxúria. Além disso, ela era inteligente, como evidenciado pela forma como ela falava. Embora ele ainda sentisse o cheiro de algo que o deixou interessado, e eram girassóis. Não no meu caso, minha senhora. Eu fiz a escolha de permanecer fiel ao meu juramento. Afinal, se um homem não pode nem mesmo manter suas palavras, como ele pode defender uma mulher? Minha vida, minha alma, tudo pertence a Solis. Sylvester acrescentou, mostrando um pouco de seu fanatismo religioso, embora falso. Ela riu e de repente empurrou-se para ele, fechando a última lacuna entre eles. Seus peitos se tocaram e ela se ergueu um pouco. Com 1,80 m de altura, ela facilmente passou por cima do ombro dele e deu um leve beijo em sua bochecha antes de sussurrar em seus ouvidos. Não vamos brincar, Sua Graça. Eu sei o que você quer. Eu vou apoiá-lo para o trono sagrado se você me ajudar a superar meus irmãos e se tornar a duquesa. Sylvester continuou a sorrir e sussurrou de volta. O que um mero ducado pode me oferecer? Lady Bethany deixou outro beijo em sua bochecha e sussurrou ainda mais baixo. Sua Graça, as aparências podem enganar. Estou bastante velho e estou prestes a avançar para o posto que você deseja alcançar rapidamente. Grande mago! Sylvester exclamou em voz baixa. Sem acrescentar mais detalhes, Lady Bethany recuou e o saudou com os braços cruzados sobre o peito. Que a santa luz nos ilumine, Sua Graça. Twitch Pop capítulo 394 Sylvester silenciosamente viu Lady Bethany partir, deixando com uma miríade de pensamentos. O cheiro da esperança é muito forte. Ela precisa de mim mais do que o dela. Mas devo dizer, ela é muito boa em atuar. Se eu não tivesse minhas experiências anteriores, teria sido facilmente enganado por ela. Isso foi muito estranho. Sylvester voltou para Lord Raftel, mostrando uma cara de confusão. Eu pensei que ela era jovem. Ah! Então você também foi enganado. Raftel riu. Ela é mais velha do que a maioria das pessoas neste salão. É por isso que nós dois nos curvamos a ela, mesmo quando ela é uma mera filha de um duque. Então, o que ela disse a você tão intimamente? Sylvester deu de ombros e deu uma desculpa razoavelmente plausível. Nada, ela apenas me convidou para o Ducado de Normandy para esclarecer as massas. Como o Ducado faz fronteira com o Império Moazan, o Ducado tem uma mistura cultural muito estranha acontecendo. Ambos os lados se misturam, fazem bebês e o processo continua.
Normandy tem pessoas realizando rituais do Ocidente e do Oriente, ao mesmo tempo para orar a Solis. Essa seria a descrição correta de Normandy. É louvável que não tenha havido violência ética na história, acrescentou o barão Strongarm. Porque o copo ainda não está cheio. Sylvester pensou em sua cabeça. Se eu fosse o espião-chefe de Mazan, o homem lendário, deixaria a comunidade se misturar e deixaria as tensões ferverem lentamente até ver a melhor oportunidade para desencadear o jogo de dividir para reinar. A única questão é, quando chegar ao ponto crítico. Considerando que havia muito o que fazer, Sylvester decidiu seguir em frente com seu trabalho. Afinal, seu destino era o Sorrow Kingdom, não Green City. Receio que devo sair agora, meus senhores. Tenho muito trabalho a fazer e a palavra do Senhor para espalhar. Manterei contatos sobre as novas invenções. Sylvester pôs de lado seu bom copo de suco de laranja e gesticulou para Sir Dolorin e o bispo Lazak que estavam à distância, conversando com outros clérigos. Sylvester se despediu dos dois e foi falar com o rei. Ele não se incomodou muito com o homem, pois ele era apenas uma figura de proa. Mas ele passou por lá de Bethany e disse algumas palavras. Devo me despedir agora, minha senhora. Mas, de acordo com seu convite, terei o prazer de visitar Normandy em um futuro próximo. Ele enigmaticamente deu a ela a resposta, que ele iria ajudá-la. Com um sorriso gentil, ela baixou a cabeça e agradeceu. Meu pai ficará muito feliz em ouvir isso, Lord Bard. Por favor, esteja seguro. Muitos dependem de sua luz calorosa e voz suave. Sylvester assentiu e se afastou enquanto citava. É triste a frequência com que as pessoas estão tão concentradas em apagar o fogo em suas casas que nem conseguem compreender quando o mundo ao seu redor é varrido pelas chamas. Deixando para trás Lady Bethany para contemplar, ele saiu do castelo e encontrou sua pequena carruagem caindo aos pedaços esperando por ele. Sir Dolorin e o bispo Lazark tinham seus próprios cavalos que cavalgariam separadamente. Para onde, sua graça? Sir Dolorin perguntou, sempre tão formal. Sylvester olhou para o céu e calculou. É melhor pegarmos a balsa rio acima no rio Gold e depois rio abaixo, no rio Snack. Será mais rápido assim. Descansaremos no Forte Girassol antes de entrar no Reino das Terras Altas. Lembre-se de mudar sua aparência o suficiente para parecer um mero sacerdotes, não clérigos e comandantes altamente treinados e experientes. Entendido, Lord Bard. O bispo Lazark respondeu e escondeu seu pequeno gato esqueleto dentro das vestes. Então eles se moveram como planejado. Eles foram para o porto ao sul da cidade e alugaram uma balsa apenas para fins particulares. Era caro, pois usava cristais elementares do vento para subir rapidamente. Mas economizou muito do tempo de Sylvester, pois a balsa facilmente fazia uma curva no rio Gold e entrava no rio Snack principal. Após a curva à esquerda, foi um passeio rápido, pois o rio estava descendo. Em um único dia, eles chegaram perto de seu destino. A diferença entre Gracia e Riveria era gritante. Embora Gracia estivesse cheia de solo fértil e vegetação, nunca chegou tão perto quanto Riveria. A terra era tão fértil que era mágica até certo ponto. A grama era ricamente verde. Os campos de girassóis e os vastos e densos campos de grãos brilhavam intensamente. Eu me pergunto se a Cidade Verde foi chamada assim porque uma vez Riveria fez parte do Império Gracia, murmurou Sylvester enquanto olhava para a vista panorâmica. Qual era a posição da família Riveria antes da quebra do Império? Rei, Lord Bard. Bispo Lazark falou. Os governantes da família Gracia eram chamados de imperadores, enquanto os demais eram reis menores. O que acabou levando à queda do Império, já que muito poder estava nas mãos dos reis. A falta de comunicação e ajuda aos reis levou a um lento aumento do ódio. Acrescentou Sir Dolorin. Assim como uma certa união no meu passado, como está se sentindo, Sir Dolorin? Os novos olhos estão bem? Sylvester mudou de assunto. Sir Dolorin usava um tapa-olho em um olho raramente o tirava. Melhor do que antes, Lord Bard. Ter a certeza de que posso ver, se necessário, é reconfortante para minha mente.
Mas eles são cansativos. É por isso que você deve manter os cristais do solário com você o tempo todo. Fogo. Ajude-os. Sylvester olhou para frente com o barulho e percebeu que uma pequena casa de barcos nas margens do rio havia pegado fogo e havia algumas pessoas na água, nadando de medo. Não se mova. Lembre-se, somos sacerdotes simples e humildes da Terra Santa. Sylvester impediu Sir Doloran e o bispo Lazark de reagir e ajudar com a bondade de seus corações. Atualmente, todos os três estavam bem disfarçados. O cabelo de Sylvester era preto agora, junto com seus olhos. Ele tinha uma barba falsa, junto com algumas cicatrizes aqui e ali, para parecer mais velho. Enquanto isso, Sir Doloran estava agindo como o padre de classificação mais baixa entre eles, agindo como um mero ajudante e colocando um tapa-olho. Ele também tinha uma barba sobre sua pele negra. O bispo Lazark precisava de mais trabalho. O homem era branco como a neve, pois sempre se cobria com mantos enormes. Desta vez, Sylvester teve que colocar um pouco de maquiagem cor de pele em seu rosto e fazer uma barba por fazer para fazê-lo parecer comum. Ele ainda usava mantos com capuz grandes, no entanto. Eles já haviam sido apoiados pelo departamento de administração, pois uma carta já havia sido enviada a um arcebispo no Surrey Kingdom, intimando clérigos sobre a chegada de Sylvester. Claro, seus nomes agora eram diferentes. Sylvester se chamava Jonathan, um nome de seu passado. Sir Doloran se chamava Charles, e o bispo Lazark se chamava Leonardo. Todos os três deveriam ser fracos como magos e sem nenhum talento de cavalheiro. O trabalho deles era trabalhar como pessoal auxiliar adicional no sul. Estamos apenas ajudando a equipe nisso. Arcebispo Nelson Paulo. Sylvester os lembrou de seu papel. E se esse arcebispo for menos do que esperávamos? Perguntou o bispo Lazark. Sylvester deu de ombros. Então eu sou o juiz, o júri e o carrasco. Eles não falaram mais sobre nada que pudesse revelar sua identidade e silenciosamente assistiram as cenas passarem. Logo avistaram à esquerda a cachoeira do Grande Penhasco, a maior cachoeira do mundo, com 3 quilômetros de altura e 12 quilômetros de largura em linha reta. Do rio Snack, parecia magnífico. Sylvester sentiu que se não tivesse seus poderes mágicos, ficaria muito apavorado com tal gigante de ocorrência natural. O mundo com certeza nunca para de gritar para nós, você é insignificante e nada, disse o bispo Lazark em um momento de admiração. A cachoeira também indicava que seu destino estava próximo. Eles desembarcaram na margem sul do rio Snack, chegando diretamente aos campos de girassóis ao redor do Forte Girassol. De lá, eles montaram em sua carruagem e finalmente chegaram ao forte. Estava tão movimentado quanto da última vez que Sylvester esteve lá. Na verdade, parecia mais lotado por algum motivo. O Duque Conrad havia se tornado rei agora. O Forte Girassol ainda era controlado pelo rei, mas de longa distância. Isso significava que havia muito mais corrupção em Fort City desde que o governante estava fora. Fique abaixado. Lembre-se, estamos aqui apenas para descansar. Sylvester lembrou-lhes enquanto permaneciam na longa fila que conduzia à cidade. Razão para visitar. Sylvester mostrou um documento. Passando para o sul. Ah! Surrey Kingdom? Quem você ofendeu na Terra Santa? Os guardas do portão do forte zombaram dos três. É raro ver clérigos indo para o sul. Bem, boa sorte. Com isso, Sylvester e os demais tiveram fácil acesso à cidade. As ruas largas e movimentadas consumiram mais 1 hora antes de chegarem à estalagem barata. Não iam ao mosteiro porque ali se podiam fazer perguntas. Sem mencionar que Sylvester teve um encontro específico com sua escrava favorita. Padre Charles e Padre Leonardo, sairei por um tempo para reunir algumas informações, Sylvester informou a Sir Doloran e ao bispo Lazark. Eles apenas assentiram e o deixaram ir. Sir Doloran agora tinha confiança suficiente nas habilidades de Sylvester para não se preocupar com sua segurança. Com isso, Sylvester pegou o Mirage e viajou pelo mercado. Sua aparência era tão comum que ninguém sequer olhou para ele. Com sua habilidade de espião, ele sabia se manter tão discreto que,
Mesmo que parasse na frente das lojas, os lojistas não se importavam com ele. Uma vez que ele verificou que ninguém o estava seguindo, ele se moveu em direção ao Fighting Pits. A vasta arena e o design de seu complexo subterrâneo foram memorizados por Sylvester. Então ele rapidamente chegou à entrada das salas subterrâneas onde os escravos lutadores eram mantidos. Miau miau. Mirage fez ruídos altos de gato perto dos guardas para distraí-los para que Sylvester pudesse entrar rapidamente. Diabos! Se alguns guardas fossem muito sérios, Mirage iria simplesmente bater neles com sua pata fofa. Sempre funcionou. Sylvester facilmente entrou na sala de Caecilius Silvanus. O homem estava lá dentro, dormindo na cama. Sylvester, sendo um espião, não fazia barulho, então o homem nem o sentiu. Ele precisa aprender a lidar com pessoas como eu se quiser lutar contra a Riveria. Conrad enviará muitos assassinos atrás dele quando começar uma revolta. Acorde, Caecilius. Sylvester chamou um homem. Whoosh! Clank! Em uma velocidade furiosa, como o trovão caindo do céu, Caecilius acordou rápido e pulou em Sylvester com uma espada que havia tirado de debaixo do travesseiro. Quem te mandou? Sylvester bloqueou facilmente. Sou eu, o bardo. Que a luz sagrada nos ilumine. Sylvester fez sua palma brilhar, e o halo apareceu bem definido. Essa foi a maneira mais fácil e rápida de limpar sua identidade. Por que você me contatou através da carta secreta? Caecilius se ajoelhou instantaneamente e saudou de volta. Lord Bard, eu tive que fazer isso. Não se preocupe. O homem que enviei para entregar a missiva está morto. Reuni com sucesso um exército de sombra de companheiros escravos, Lord Bard. Somos 3.000 e esperamos tomar o Forte Girassol. Mas Riveria cortará nosso acesso ao norte. É por isso que eu esperava que você pudesse abrir um caminho para nós para o reino das terras altas, para que o forte pudesse ser autossuficiente sob meu comando, conforme eu aumentasse nossos números. Não sinto cheiro de mentiras e há confiança. Vamos tentar então. O que você precisa? Caecilius olhou para o rosto disfarçado de Sylvester. Comida e armas. Muitas armas. Sylvester levantou a palma da mão e, do nada, um conjunto de espadas, escudos e armaduras surgiram do nada. Amém. Twitch Pop capítulo 395. Caecilius olhou para a espada e o escudo que caíram do nada. Ele então olhou para Sylvester em estado de choque. Meu senhor. Isso. Sylvester esperava tal reação. Mesmo o homem mais impassível cairia para trás em choque com a visão. Sylvester propôs uma oferta. Você deseja armas? Você deve tê-las. Você jurou servir para um propósito maior, e é meu dever lhe dar as ferramentas. Vou cavar um grande buraco no subsolo aqui e colocar as ferramentas nele. Depois disso, você pode usar eles sempre que você desejar. Caecilius assentiu. Quantos, meu senhor? 5.000 unidades de cada. Isso basta. Sylvester perguntou. Vai, Lord Bard. Mas como você está fazendo isso? Essa feitiçaria. Isso é. Caecilius estava confuso, como qualquer outro homem estaria. O conhecimento da magia espacial era tão incomum que as pessoas nem sabiam que existia algo como a magia espacial. Sylvester revelou algumas outras coisas ao mesmo tempo para garantir que o homem sempre o visse sob uma luz maior. Caecilius, agora eu me tornei um arcebispo. Poderei fazer muito mais coisas, mas ao mesmo tempo, os olhos em mim serão muitos. Então, terei que ser discreto ao ajudá-lo. Sylvester distorceu suas palavras para inconscientemente fazer Caecilius sentir que precisava de Sylvester e não o contrário. Caecilius olhou para Sylvester com espanto e cheirava adoração pura. Lord Bard, quantos anos você tem? 18. Então. Você se tornou um arcebispo tão cedo, então você... Sylvester notou que o escravo estava mais falante. Mas ele não gostou do fato de Caecilius se tornar tão curioso. O homem cheirava algo diferente agora. Parecia haver uma ambição, algo diferente de apenas querer vingança. O homem queria saber mais sobre o mundo e quem o governa.
Ele está finalmente percebendo que pode se tornar rei se sair bem. Isso com certeza vai de acordo com o meu plano. Mas é melhor garantir que ele não tente morder a mão que o alimenta. Caecilius, sua filha e sua esposa estão seguras na Terra Santa. Elas viverão uma vida generosa, e sua filha já está estudando em uma escola. Ela um dia se tornará uma estudiosa. Mas para garantir que ela possa permanecer livre e feliz, você também deve subir. Você já deve ter entendido que sem poder, este mundo é implacável para os homens honestos. Sim, você pode ser gentil, generoso e honesto. Mas isso não significa que você deva ser fraco, que deva perdoar a todos. Pelo contrário, a verdadeira força é ser capaz de fazer o que for preciso para cumprir seu objetivo. No seu caso, você deve remover alguns espinhos antes de se preparar para o propósito maior. Sylvester tentou vagamente guiá-lo para se tornar um rei. Caecilius se levantou e perguntou: Lord Bard, o que quer dizer com isso? Está sugerindo que eu me torne exatamente aquilo que jurei destruir? Não, sugiro que você se torne melhor do que ele no que faz. Não precisamos de homens incompetentes em posições de poder. Não precisamos de nobres que não entendem nada sobre as lutas de um plebeu. Quebre as correntes, quebre os grilhões e crie uma nova era. Acrescentou Silvestre. Ao dizer isso, ele preparou uma vasta gama de runas sob seus pés. Havia 2 runas sobrepostas uma à outra. Eles eram todos de cor marrom, revelando que eram runas relacionadas à terra. A magia ardeu através deles como se fosse um fogo furioso. Agora, espere e observe, Caecilius. Não faço isso porque gosto de você. É porque não suporto a escravidão. Desejo aboli-la, mas para fazer isso, são necessários choques suficientes para acordar as mentes adormecidas. Então pode lembrá-los de todos os aspectos ruins da escravidão. Você deveria ser o choque, Caecilius. Sylvester terminou de falar e ativou as 2 runas. SHH. Foi prolongado e calmo. O som de algo zumbindo no ar era ameaçador. Mas não saiu da sala, nem o chão tremeu enquanto a magia estava sendo usada. Este não é um poço de escuridão, Caecilius. Esta é a porta para um novo mundo, uma nova era que você pode trazer. Sylvester anunciou. Woshi! Woshi! Mais e mais terreno desapareceu e abriu espaço para Sylvester. Então, lentamente, o buraco foi ficando grande, com 10 metros de largura por dentro e 30 metros de profundidade. Era como uma garrafa, com boca pequena e tamanho grande. Agora vem as bênçãos. Sylvester repetiu o processo anterior e colocou mão sobre o buraco de 1 metro de largura. Então, ele começou a cantar um hino e deixou o chão que ficar na palma da mão. Que isso seja uma bênção para o futuro. Ore para que a oportunidade chegue mais cedo. Que esta bênção acabe com todos os rumores. O Solis, curve o tumor mental deste mundo. A boca de Shonkel se abriu invisivelmente, deixando sair todas as espadas, armaduras e escudos para o fosso. De onde todos eles vieram? A resposta foi direta. Nos últimos anos, Sylvester participou de muitas campanhas de pequenas e grandes batalhas. Todas as vezes, um fenômeno estranho era relatado após o término das batalhas. Todo o equipamento dos inimigos desapareceria sem deixar vestígios. Até alguns corpos desapareceram sem deixar vestígios. Dessa forma, Sylvester e Mirai conseguiram reunir tanto equipamento de batalha que ele poderia facilmente formar um exército para si mesmo. Um exército de mais de 100 homens. Clank! Clank! O som da armadura de metal, espadas e escudos veio do fosso até que o som ficou muito próximo, revelando que o fosso estava cheio. Depois disso, Sylvester simplesmente usou a magia da terra novamente e colocou a tampa no buraco. Apenas Caecilius saberia como alcançá-lo. Contanto que você jogue bem suas cartas, você vencerá esta revolta, Caecilius. Use essas ferramentas com sabedoria enquanto eu tentarei garantir o apoio do Reino das Terras Altas, não oficialmente, é claro. Devo me despedir agora, então espere pelo meu confirmação antes de tomar medidas drásticas. Seja confiante em suas próprias habilidades.
Mas também, sempre vejo o outro lado como alguém mais inteligente do que você. Dessa forma, você nunca se sentirá em falta. Se você vencer desta vez, pode muito bem ter mudado o mundo completamente. Caecilius. Sylvester terminou seu trabalho ali e se dirigiu para o portão. Vendo Sylvester em toda a sua majestade, Caecilius ficou admirado e adorado. Ele viu Sylvester como algo mais do que um humano desde o início, por isso aceitou a oferta de Sylvester. Libertarei estas terras da escravidão, meu senhor. Não permitirei mais que nos usem para mero entretenimento. A lavagem cerebral dos meus livros parece ter funcionado nele. Já consigo ver algumas palavras repetidas do livro. Sylvester ficou maravilhado com os efeitos de sua criação. Adeus, Caecilius. Caecilius, por apenas uma fração de segundo, olhou para o fosso cheio de armas. Mas quando ele olhou para Sylvester novamente, o homem havia desaparecido sem deixar rastros. Isso o deixou surpreso e ainda mais admirado. Do lado de fora, Sylvester saiu do complexo subterrâneo. Foi razoavelmente fácil, pois Mirage lidou com todos os guardas cuidadosos, enganando-os. Eu não deveria mais ficar aqui na cidade. Sylvester pensou e decidiu se mudar para o reino das terras altas à noite. Seu objetivo era alcançar o Sorrow Kingdom antes de ser localizado. Então Sylvester voltou para a pequena pousada e encontrou Sir Doloran e o Bispo Lazark. Eles já haviam descansado e estavam prontos para partir ao comando do momento. Devemos passar pelo Igland Kingdom e entrar no Sorrow Kingdom rapidamente. Há algo que precisamos resolver rapidamente. Uma grande tempestade está se formando e, desta vez, não apenas enfrentaremos essa tempestade, mas também a direcionaremos para os inimigos da fé. Sylvester revelou seu plano com poucos detalhes. Sir Doloran perguntou rapidamente. O que pretende fazer desta vez, Lord Bard? Desejo mudar um pouco a paisagem. Por muito tempo, tivemos reinos que abriram mão de seus deveres sagrados. Eles agora vão abertamente contra nossas políticas e, até agora, não houve repercussões. É hora um novo rei aparece que está profundamente em adoração. Isso eu prego. Sylvester acrescentou cuidadosamente as últimas palavras. O bispo Lazark sentiu que entendia tudo. Afinal, ele era um bispo e, portanto, inteligente o suficiente. Você quer estabelecer um novo rei no Sorrow Kingdom? Sylvester sorriu. Nada como isso com Sorrow Kingdom, Bishop. Talvez algo mais possa acontecer em algum lugar com uma pequena faísca. Sir Doloran olhou confuso para o rosto de Sylvester. Não vou perguntar o que é, Lord Bard. Entendo que é melhor não dizer algumas coisas. Mesmo assim, acredito em você. Nunca tive dúvidas. Sylvester pensou e prosseguiu com as instruções. Isto é o que faremos a seguir. Com o nosso disfarce, encontraremos todos os homens corruptos da fé e do Grão-Ducado do Pat. Estaremos executando todos eles. Ao mesmo tempo, uma certa situação surgirá e isso fará o Pat travar uma guerra com o Reino das Terras Altas. Quando isso acontecer, não preciso dizer quantas cartas podemos jogar. O bispo Lazark murmurou em concordância e se perguntou. Mas, qual é o objetivo final? Caos, caos sem fim, pois traz oportunidades infinitas. Twitch Pop capítulo 396 Sylvester queria o caos. E a melhor maneira de fazer isso era criar confusão entre as organizações. Fazer isso era fácil para ele, pois os rumores tinham força para derrubar reinos, muito menos causar o caos. Sylvester como Jonathan, Sir Doloran como Charles e Bishop Lazark como Leonardo, eles seguiram para o sul. Desta vez, eles não pararam em nenhuma cidade grande e simplesmente passaram algum tempo disfarçados em alguns mosteiros. Eles tentaram descobrir como estava o clero no Reino das Terras Altas. Para sua surpresa, o rei Igland era um governante genuinamente grande. O homem não apenas estabeleceu algum tipo de ordem policial, mas também ficou de olho nos mosteiros por meio de vários mecanismos de denúncia, onde até mesmo os plebeus podiam relatar algumas irregularidades diretamente ao rei. A única coisa que faltava em Igland era riqueza e,
Se tivessem os mesmos recursos de Riveria, Sylvester acreditava que o rei Glan poderia ter mudado toda a paisagem de Sol. Infelizmente, eles atravessaram as terras e chegaram à fronteira do Sorrow Kingdom. Agora estava fortemente fortificada e as estradas tinham muitos postos de controle. King Glan estava tentando administrar a questão dos refugiados, impedindo-os de chegar em hordas. Eles se mudaram para a cidade de Mineort, onde morava o Visconde Mineort. Sylvester queria ir lá e estudar manipulação de metal com ele, mas não era o momento certo. Então eles deixaram de ficar lá e entraram no Sorrow Kingdom. Não demorou muito, já que quase ninguém estava indo para o Sorrow Kingdom. Dizer que a condição era péssima era um eufemismo. Assim que eles entraram no Sorrow Kingdom, bem perto da fronteira, milhares de tendas improvisadas foram erguidas próximas umas das outras. Eles eram pequenos e desarrumados. Em um aglomerado, eles pareciam uma favela. Havia crianças andando sem roupa, a maioria com o corpo sujo. Esgotos a céu aberto corriam entre as tendas, espalhando o cheiro horrível de fezes e muito mais. A qualidade de vida estava ausente dali, e a higiene talvez nem fosse assunto de discussão. Este lugar é o terreno fértil perfeito para doenças e pragas, murmurou Sylvester. Isso é o que a guerra e a destruição fazem. A maioria que provavelmente costumava ter uma aldeia ou uma cidade onde viviam. Acrescentou Sir Doloren. Sentiam pena, mas não havia solução imediata para a miséria do povo. As crianças que os viam passar na carruagem só podiam esperar que um dia uma daquelas carruagens parasse e lhes desse algo para comer. Com o coração pesado, eles foram mais fundo nas terras miseráveis. Era tudo estéril e desértico. Apenas uma pequena grama amarela era visível aqui e ali. O resto era só terra e o calor do verão. Essa é a montanha ardente. Sir Doloren apontou para a distância, onde eles podiam ver uma enorme montanha no horizonte. Mas, estranhamente, havia um incêndio em cima dela, furioso como um vulcão. Sylvester tinha ouvido falar sobre isso, mas viu pela primeira vez. Você sabe sobre sua origem? Eu li que uma de suas forjas deveria estar aqui. Supostamente a melhor do Sol. A Forja Selvagem. Este era o seu nome, Lord Bard. A montanha está queimando desde que os livros foram escritos sobre ela. Costumava haver uma famosa forja selvagem aqui com humanos produzindo produtos finos a par dos anões. Mas, os ferreiros ficaram gananciosos. Eles queriam expandir a forja, mas para isso precisavam de mais caminhos sob a montanha de onde o fogo pudesse alcançá-los na forja. O único problema era que a antiga forja tinha caminhos naturais para o fogo. Desta vez, eles desestabilizaram a montanha como eles tentaram fazê-lo artificialmente. Como resultado, o fogo se expandiu e derreteu tudo. Os ferreiros fugiram, mas a forja foi inutilizada. Agora, não há como salvá-la, pois a montanha reside em um poço e não há caminhos naturais deixados para o incêndio na montanha. A forja agora é apenas uma construção restante com muitas histórias de fantasmas ligadas a ela. Sir Doloren encerrou a história de como a ganância custou ao sol a melhor forja. Que pena, Sylvester murmurou com um longo suspiro. Eles avançaram lentamente e passaram pela montanha ardente. O calor irradiado da montanha, tornando a respiração em torno dela problemática. No entanto, havia algo que Sylvester sentiu que outros provavelmente ignoraram. Então é por isso que a montanha está queimando. Eu posso sentir o cheiro de alguma substância gasosa no ar. A montanha provavelmente fica em uma espécie de reserva gigante de gás. Ele calculou. Ninguém entrou na forja recentemente? Sylvester perguntou. Não há razão para isso. O calor é insuportável para a maioria. Os magos também não têm interesse nisso, então é apenas um prédio abandonado, um pedaço da história. Sir Doloren respondeu. Se gases estão envolvidos, então não é fácil regular o fluxo para os locais específicos. Com a ajuda dos magos, deve ser possível. Mas Sylvester permaneceu quieto por enquanto. Ele tinha uma tarefa mais importante em mãos do que abrir uma empresa de gás. Eles logo chegaram a um campo de feno desolado. Também não era bom, pois a qualidade era evidente a olho nu.
Mas também foi a primeira vez que viram algo diferente de grama morta crescendo ali. Devemos nos reportar ao arcebispo Nelson Paul na aldeia Last Chai. Sir Doloren falou. Esta vila é a única terra no atual Surrey Kingdom que pode cultivar alguma coisa. Todas as terras cultiváveis foram ocupadas pelo grão-duque de Part, daí esta miséria. Bispo Lazarca acrescentou. Sylvester tinha uma visão diferente da situação, no entanto. Não é culpa do grão-duque. O mundo é a sobrevivência do mais apto, às vezes, isso é verdade até para os nobres. Estou mais desapontado com o rei da tristeza por não ver através dos esquemas do grão-duque. Isso diz a história de nada além de um rei incompetente. Acordado. Disse Sir Doloren. A maioria dos plebeus pensa que um rei só come e se diverte o dia todo. Mas, infelizmente, quando alguns reis pensam que é isso que os reis fazem, aquela está quase predestinada. O rei não tem família? Onde está o resto da família? Sylvester perguntou. Infelizmente, ninguém tinha respostas. Tanta coisa aconteceu no Surrey Kingdom nos últimos anos que o paradeiro até mesmo da família Spencer era desconhecido. Alguns disseram que fugiram, enquanto outros acreditam que foram mortos. Muito trágico, murmurou Sylvester e dirigiu a carruagem em silêncio. Em mais uma hora, eles finalmente começaram a chegar a uma aldeia distante. Parecia pequeno e pobre pela aparência. Estava cheio de casas de telhado de palha com paredes de barro. As ruas estavam limpas e, surpreendentemente, também não havia ninguém do lado de fora. Estamos atrasados. Onde estão todos? Sir Doloren se perguntou. Não, eles estão nos observando, respondeu Sylvester, sentindo o cheiro das várias emoções. Acima de tudo, ele sentiu o cheiro de tristeza mais lá. Vamos para o mosteiro e conhecer o arcebispo primeiro. Então eles dirigiram até o final da aldeia e chegaram a um mosteiro em ruínas. Felizmente, ainda estava em um estado melhor do que o resto dos edifícios. Eles desceram e bateram na porta. O sol estava prestes a se pôr e a escuridão estava se infiltrando lentamente. Então era difícil ver tudo com clareza. Arcebispo, nós somos da Terra Santa. Sylvester falou do lado de fora quando a porta não abriu. Bater. Bater. Baque. Finalmente, ouviu-se um som alto de fechaduras sendo removidas. Quando a porta se abriu, algo apareceu que fez Sylvester pular para trás, e os outros dois levantaram as mãos para lançar magia também. Lá, nos portões, estava um velho selvagem com uma longa barba e cabelos brancos. Seus olhos pareciam mortos e fundos, seu corpo estava pálido e as veias eram claramente visíveis. O homem era alto e parecia um bruxo malvado. Eles finalmente enviaram ajuda. Ajuda. Sylvester murmurou em resposta. Você é o arcebispo? O velho saiu de casa e apareceu na luz fraca. Instantaneamente, a cena mudou quando o velho parou de parecer mal. Ele tinha um rosto muito gentil e só parecia perigoso nas sombras devido ao seu corpo frágil. Sim, eu sou o arcebispo desta região. Precisamos de ajuda rapidamente, ou as pessoas aqui não sobreviverão. Se isso acontecer, a praga só vai se espalhar. Quais são seus nomes? Vocês são curandeiros, informou Silvestre. Sou Jonathan. Este é o Padre Charles e aquele é o Padre Leonardo. Fomos enviados pela Terra Santa para ajudá-lo, Excelência. Baque. Estamos condenados. Eles não estão levando isso a sério. O arcebispo Nelson caiu ao lado do batente da porta e murmurou em desespero. Esta praga pode se espalhar tão rápido, e a taxa de mortalidade é tão alta. O mundo não sobreviverá a isso. A peste está se espalhando. Sylvester ficou alerta e pediu mais detalhes. O que aconteceu, Sua Graça? Eu sei um pouco de magia de cura. Talvez eu possa ajudá-lo. Ele ofereceu. O arcebispo sorriu ironicamente e olhou para Sylvester com pena. Filho, agradeço sua gentileza. Mas temo que apenas aqueles de alto escalão possam deter esta praga. É muito perigoso, mesmo que não afete a nós, magos. Você pode me mostrar um paciente? Sylvester ainda perguntou. Nós também somos magos. Venham comigo,
mas mantenham seus corações fortes. O arcebispo se levantou cansado e entrou no mosteiro. Por fim, chegaram a um pequeno salão com 50 leitos, todos cheios de pacientes. Alguns choravam de dor e outros dormiam. Mas uma coisa era comum entre eles: as manchas em seus rostos e corpos. O coração de Sylvester afundou naquele momento. E isto? Parece varíola. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.